Hoje nós vamos falar na nossa primeira aula de higiene 3 a respeito de ruído. O que é o ruído para vocês? Vocês conseguem ver no nosso dia a dia onde que está o ruído? Ou principalmente onde que está a falta de ruído? Né? Você consegue ter um local onde que não exista ruído hoje em dia? Você, no seu ambiente, você consegue detectar o que é um ruído? Né? O que para você pode ser um ruído? O que para mim pode ser um ruído? Né? Nós hoje em dia, nos ambientes industriais, nós temos muito ruído. Mas será que é só nos ambientes industriais? Será que no nosso dia a dia nós estamos cheios de equipamentos, cheios de máquinas, cheio de carros que possam produzir um ruído que a gente já aprendeu a conviver com ele, não sabe se ele está fazendo bem ou mal para aquelas pessoas que ali estão naquele ambiente? Vamos ver essa figura que eu vou mostrar agora. Você consegue visualizar nessa figura algumas coisas que estão presentes dentro do seu dia a dia? Aviões, será que passa? Será que a rota do avião é a rota da sua casa? Será que você trabalha no aeroporto? Né? Então a gente começa a entender quais são os ruídos que estão ao nosso redor. Será que existe carros ao meu redor? Será que existe buzina, sirene? O que você consegue detectar que está provocando um determinado ruído ou um determinado som? Então a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente estuda ruído é começar a entender que ele faz parte da nossa vida. Né? Não é só no trabalho que a gente tem o ruído, não é só num ambiente, às vezes, que a gente fala que é um ambiente insalubre, que a gente tem ruído. A gente tem ruído nos diversos lugares. Né? Então, só para vocês começarem a entender ruído, vamos falar sobre o que o ruído pode provocar. O ruído pode provocar alterações na nossa vida social, no nosso psicológico, no nosso estado físico. Como assim? No social, eu vou ter aí, devido ao ruído, eu vou ter aí problemas que no início eu não vou estar sentindo. Por quê? Porque eu vou estar tendo um ambiente que é nocivo, mas eu não vou estar verificando isso. Porque bem no início você não consegue perceber que aquele ruído está te afetando. Mas quando ele já começou a te afetar, isso pode ser irreversível, pode trazer danos para a sua família. Por quê? Porque você chega em casa e não escuta mais o que aquelas pessoas estão falando, ou se você tem que aumentar o volume para escutar. Pode ser no seu dia a dia, no trabalho, as pessoas estão falando com você não está percebendo. Né? Mas você tem que pedir para elas falarem novamente. Por quê? Porque você já não está escutando. Então ele já trouxe para o seu social, né, para a sua vida social, já trouxe transtorno. Ela pode trazer situações psicológicas para você que você, a princípio, não está vendo que é devido ao ruído, mas é. O que é? Irritação, né? Situações que vai trazer uma maior fadiga para o seu dia a dia e podem estar sendo provocadas pelo ruído, e você nem notou isso ainda. E aí vai notar numa situação de maior alteração dentro da sua vida. E pode estar trazendo também situações irreversíveis para o seu organismo, para a parte física. Então você pode ter perdas auditivas que vão trazer transtornos que são inadequados para a sua vida. E aí, quando você tiver essa perda, ela pode ser que ela seja irreversível. Então, a gente tem que perceber isso tudo antes. Aliás, vamos verificar qual é a diferença entre som e ruído. Né? O que é o som? É um fenômeno físico, né? Que é provocado através de ondas mecânicas ou de uma vibração, que se propaga através do ar, da água, de outros meios, né? O ruído também, mesma coisa, é um fenômeno físico que é devido a ondas mecânicas ou a vibrações e que ele também se propaga no ar, na água ou em outros meios. Mas o som, ele traz para as pessoas, de uma forma tranquila,
alguma coisa que o nosso sistema auditivo pode captar. Já o ruído, ele traz transformações que podem ser, muitas vezes, trazer irritação, pode trazer dores, pode trazer consequências enormes para o ser humano. E aí vai depender muito do quê? Vai depender muito do tempo, da duração do que aquela pessoa vai ficar exposta àquele determinado ruído e da intensidade com que ele vai se constituir dentro daquele determinado local. E ainda também da sua intermitência, se ele é contínuo, se ele é intermitente, se ele acontece muito rápido. Isso tudo vai influenciar num determinado ambiente para a gente ver se aquele som passou a ser um ruído e está inadequado para aquela pessoa que vai estar naquele ambiente, né? Mas para isso a gente vai um pouquinho mais a fundo, né? A gente vai entender como que ele se processa nos diversos locais, né? O ruído, ele vai depender da amplitude, né, e da frequência que ele vai acontecer nos diversos ambientes. Então, já tem dois fatores que a gente vai ter que estar estudando: as frequências, né, e a amplitude desse ruído. Então, vamos começar pela frequência. Quando a gente fala da frequência, tem sons que são perceptíveis, são frequências que são perceptíveis por ser humano, e tem outras que não. A gente fala que a faixa de frequência que é perceptível por ser humano é de 20 a 20 mil Hz, né? Sons abaixo de 20 Hz são considerados infrações e não são perceptíveis por ser humano. E acima de 20 mil Hz também são ultrassons, não são perceptíveis por ser humano, mas eles existem, né? Só o ser humano não consegue detectá-los. E aí, será que isso é possível da gente utilizar esses sons? Claro, a gente utiliza ele para algumas situações, só que o ser humano não consegue estar ainda detectando. Então a gente já delimitou uma certa faixa de frequência que a gente vai poder trabalhar. Mas será que todas as frequências a gente pode estar, o ouvido humano consegue detectar? Aí a gente começa a estudar quais são as faixas de frequências que a gente pode estar utilizando ou não, que o nosso ouvido é mais sensível ou não, né? E a gente fala que essas faixas de frequência, a gente dá o nome de bandas. E as bandas que são mais utilizadas pelos estudos, até mesmo para detectar o que o ser humano está conseguindo escutar ou não, são as bandas de oitava e banda de terça de oitava. A de oitava é a mais utilizada. A gente vai ver uma característica da banda de oitava. Toda banda de oitava, ela tem uma frequência central. E essa frequência central, ela é sempre, na frequência posterior, é sempre o dobro da anterior. Aí vamos dizer como? Vamos dizer, a frequência central pode ser de 31,5 Hz, né? A próxima vai ser quanto? Frequência central? 63. E assim por diante. A próxima vai ser 125. Aí já tem uma pequena diferença, mas você vai ver que as outras todas são sempre o dobro. 125 vai ser 250. 250, a próxima 500. 1000, 2000. A anterior é sempre a metade da posterior. Então a gente consegue definir qual é essa banda de oitava, que normalmente a gente vai trabalhar com ela, né? A gente vai determinar as frequências que são mais perceptíveis para o ouvido humano através dessa banda, né? Só que é só esses valores de frequência que a gente pode trabalhar? Não. Existem faixas que a gente pode trabalhar. Em cada uma dessas frequências centrais, a gente tem faixas que a gente pode trabalhar, que a gente chama de frequência inferior e frequência superior. E o que seria isso? A frequência inferior, a gente diz que ela é a frequência central dividido por 2, vezes raiz quadrada, e a frequência superior, a gente fala que é a frequência central vezes raiz de 2. Então, dentro de um valor de 500, a gente não tem só aquele valor que a gente pode trabalhar. A gente tem um valor inferior, que é de raiz de 2, a frequência, essa 500 vezes raiz de 2 sobre 2, e a frequência superior, que seria
500 vezes raiz de 2. Então, uma faixa maior que a gente consegue estar trabalhando dentro daqueles valores, né? Isso a gente tem formas de estar determinando, né? E até mesmo se a gente souber qual que é inferior e qual que é superior, a gente consegue chegar na frequência central, que é? Que é o produto da frequência inferior vezes a frequência superior, raiz cúbica, raiz quadrada disso, né? Então a gente já determinou como que a gente vai trabalhar, como que a gente consegue encontrar a banda de oitava. E qual que é a banda, a terça de oitava? A terça de oitava é um pouquinho mais complicado. As características dela é só uma, né? Que a frequência superior é igual a raiz cúbica de 2 vezes a frequência inferior. Está achando difícil? É um pouquinho complicado, mas normalmente a gente não vai passar por esses cálculos. Eles já vêm prontos para a gente, porque os instrumentos, as formas que a gente calcula, a gente não vai precisar chegar a determinar a frequência. Ela já vai ser processada para a gente, porque a gente tem instrumentos que já captam nessa frequência, já tem filtros para essa frequência que a gente vai poder estar utilizando, né? Então a gente já tem, aí já começou a ver que o desenvolvimento da frequência. Agora vamos entender um pouquinho da amplitude. Quando a gente fala da amplitude, a gente sabe que ondas, né, que a gente já viu, vibração ou ondas mecânicas, são senoides, né? Então a gente tem picos positivos e picos negativos. Quando a gente completa esse pico todo, a gente chama que a gente teve uma distância que foi percorrida pela onda, que é o comprimento de onda. Esse comprimento de onda é dado pela letra grega lambda, né? E ele é o inverso da frequência, quando a gente coloca uma constante. Que constante vai ser essa? A velocidade do som, né? A velocidade do som é constante, 340 metros por segundo. E a gente vai igualar, para a gente saber como que a gente vai utilizar esses dois valores que a gente acabou de falar, a gente vai estar igualando. A velocidade do som é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então, quando a gente aumentar a frequência, a gente vai diminuir o comprimento de onda. Quando a gente aumentar o comprimento de onda, a gente vai diminuir a frequência. Por quê? Porque a velocidade do som é constante. Então, a gente vai ter essas variações acontecendo. Isso pode ser utilizado, às vezes, para você determinar um anteparo, para você fazer um enclausuramento do local. Por quê? Porque a gente não pode deixar que essa onda ultrapasse esse determinado bloqueio. Então, através desse estudo, é que a gente chega a um estudo maior de como que a gente vai fazer para estar ajudando aquele determinado ambiente a ficar um ambiente salubre, de forma que a gente possa trazer mais bem-estar para aquelas pessoas que vão estar naquele local. Mas até então a gente falou de comprimento de onda, de frequência, mas o que a gente vai precisar calcular? A gente vai precisar calcular a pressão sonora, né? A pressão sonora, ela é dada por um determinado valor dentro de um ambiente, né? Em Newton por metro quadrado, né? Aí como que a gente calcula ela? A gente poderia calcular ou medir de 0,0002 até 200 newton por metro quadrado. Só que isso aí ia dar uma escala enorme que a gente ia ter uma dificuldade imensa para fazer esses cálculos. Então a gente viu que era mais fácil, a gente não, né? Os estudiosos viram que era mais fácil criar uma escala, né, que seria uma referência. Uma referência a uma escala logarítmica que a gente pode estar calculando. Aí vai complicar um pouquinho, mas vocês não precisam ficar preocupados com os logaritmos, né? Porque tudo em ruído é dado nessa escala logarítmica, senão ficaria muito difícil da gente medir na escala aritmética todos os ruídos existentes naquele determinado ambiente. Então eu vou precisar de uma escala que a gente consiga estar transportando todos esses valores, né, para essa escala logarítmica. E aí a gente vai conseguir calcular a intensidade, né, do ruído através do quê? Dos decibéis, né? E essa escala, essa referência logarítmica que a gente tem dessa escala vai ser dada em decibéis. Então, a gente vai ter um valor que a gente vai chamar de nível de pressão sonora, onde a gente vai conseguir captar qual o valor
adequado de pressão sonora, que se refere ao nível de pressão sonora. Então, aí, a gente vai mostrar essa fórmula para vocês agora. Vocês não precisam ficar assustados, é uma fórmula com log, né? Mas a gente vai mostrar que existe facilidade para quem tem o conhecimento do log, ou a gente vai poder utilizar as calculadoras. Quando vocês estiverem fazendo esses cálculos, vocês vão ter acesso à calculadora, à fórmula, até programas que façam esses cálculos para vocês. Mas vocês precisam entender de onde surgiu isso e para que serve. Porque a gente não pode somar de forma aritmética os decibéis, né? Existe uma relação logarítmica aí no meio e a gente precisa saber disso, porque senão a gente sai somando valores que não podem ser somados diretamente, né? Então, qual que é essa relação logarítmica? Eu vou falar que o meu nível de pressão sonora é igual a 10 log da pressão desse ambiente sobre uma pressão já determinada, que é uma pressão já estabelecida como referência, isso tudo sobre elevado ao quadrado. Difícil, né? Então, estou mostrando essa equação agora para vocês, para a gente ver que existe a equação, mas eu vou dar alguns exemplos, 2 exemplos para a gente ver que não é tão difícil assim. Então, essa equação a gente pode melhorar um pouquinho. Em vez de estar o quadrado, a gente aí uma fórmula da gente melhorar essa equação já utilizando as regras do log. Então, se eu estou elevando alguma coisa ao quadrado, quando eu estou no log, eu posso passar para frente multiplicando. Então, utilizando a fórmula, né, a gente vai botar nível de pressão sonora é igual a 10 log de P sobre P0, esse P sobre P0 elevado ao quadrado. Então, posso passar esse valor elevado ao quadrado para frente, é uma regra de log também. Então, vai multiplicar aquele 10 pelo 2, vai ficar 20. Então, vai ser nível de pressão sonora igual a 20 log de P sobre P0, onde o P0 é um valor de referência, então a gente conhece. Então, é 2 vezes 10 a menos 5. Esse valor é fixo. Então, quando a gente quiser fazer um cálculo de alguma coisa, para transformar pressão sonora, que é dada em newton por metro quadrado, em decibéis, nível de pressão sonora em decibéis, eu vou ter essa fórmula. Então, vamos dar um exemplo disso. Vamos dizer que a minha pressão sonora em newton por metro quadrado seja de 2. Então, eu vou jogar lá na fórmula. Então, NPS é igual a 20 log de 2 sobre 2 elevado a menos 5. Então, eu corto 2 com 2 e aí eu vou ficar 1 sobre 10 elevado a menos 5. Passo 10 elevado a menos 5 para cima, regra também. O sinal muda, né? Então, vai ficar positivo, vai ficar 10 elevado a 5, né? Log de 10 elevado a 5. Como esse log é na base 10, qualquer valor desse log elevado, 10 elevado a alguma coisa, vai ser alguma coisa. Então, eu vou ter que, o valor vai ficar 20 vezes, no caso desse exercício, 5. Então, vai ser 20 vezes 5, que é igual a 100, né? Então, o valor em decibéis vai ficar 100. Vamos ver agora um outro exemplo. Vamos dizer que o valor de pressão sonora em newton por metro quadrado seja de 200. Então, vamos substituir lá na fórmula. Aí eu vou ter que NPS é igual a 20 log de 200 sobre 2 vezes 10 a menos 5. 200, vamos dizer que 200 é 2 vezes 10 elevado a 2. Então, eu corto 2 com 2. Aí ficou 10 elevado a 2 sobre 10 elevado a menos 5. Passo 10 elevado a menos 5 para cima, ficou 10 a 5. Vezes 10 elevado a 2 vai dar 10 elevado a 7, porque aí eles se somam, né? Então, log de 10 elevado a 7 é 7, né? E aí 7 vezes 20, 140. Então, o nível de pressão sonora é 140 decibéis.
Entenderam? Olha só, vocês vão ter que exercitar bastante. A gente tem diversos exemplos na apostila. Vocês façam esses exemplos, verifiquem, tenham noção do como que são as transformações, tanto de newton para metro quadrado para decibéis, como o inverso de decibéis para newton para metro quadrado, né? Para que isso fique fácil para vocês estarem fazendo as transformações. Existem problemas, e são problemas fáceis em concursos, que são dados dessa forma, né? Quando você está estudando a parte de ruído, que são cálculos básicos de ruído, né? Claro que, às vezes, numa determinada situação, você vai estar utilizando instrumentos, né? Mas é bom você ter noção de que o instrumento está te dando, quais são os valores que o instrumento está te dando, e com os cálculos você tem uma noção melhor. Tá? Bons estudos e até a próxima aula.